Como é que você achou que você fosse estar aos 80 anos? Olha, não sei, talvez mais descansado, mais aposentado, né? Com mais folga do que eu tenho hoje, né? Bater um papo sobre o documentário Veríssimo, que está voltando agora em cartaz no Rio Grande do Sul. O filme ele entrou em cartaz no comecinho de maio e foi bem no momento das enchentes, né, que aquela tragédia que rolou aqui no Rio Grande do Sul. Então agora o filme finalmente vai começar a encontrar mais o seu público aqui no Rio Grande do Sul, que afinal de contas é o lugar talvez onde as pessoas mais têm aquele carinho especial pelo Veríssimo, que é então, né, o retratado nesse doc. Eu tô com o Ângelo Defante, que é diretor do filme, para bater um papo comigo a respeito do documentário, que já começo dizendo parabéns, vi 2 vezes e adorei o filme. Eu sou fã do Veríssimo e adorei poder ver ele no filme, então parabéns pelo filme em primeiro lugar. Poxa, obrigado, fico feliz. Assistiu 2 vezes, o filme conseguiu sobreviver as 2 vezes, então que ótimo, a despeito do Veríssimo, né? Então, Não, é coisa muito, fico muito feliz. curiosa, porque quando eu fui, a primeira vez que eu assisti foi em casa, né? Eu ia ver no cinema, mas daí, né, tudo aconteceu e acabei vendo em casa o filme. E te confesso que no comecinho do filme eu achei, bom, será que a gente vai conseguir, será que o Defante vai conseguir manter o filme do jeito que tá? Porque é um filme bem intimista, é o Veríssimo com quase 80 anos de idade, um senhor já de idade, obviamente. O Veríssimo nunca foi alguém também muito salteador, digamos assim, né? O cara sempre muito contido, mas o filme ele vai te envolvendo de uma forma que até o final tu tá completamente naquela rotina dele, conhecendo muito algumas minúcias que a gente não conheceria dele caso a gente não tivesse, não fosse testemunha do jeito que também tu nos coloca dentro da casa dele. Então é um filme que me surpreendeu muito. No começo eu achei que talvez não ia conseguir manter e ele consegue e surpreende em vários momentos, inclusive. Acho que é uma das estratégias do filme, né? Deixar a gente um pouco num ambiente mais doméstico, parecendo justamente essa impressão que você teve, parecendo que ele vai ser um pouco quase um rame-rame, e aos poucos o filme provoca esses saltos, né? O que é o cotidiano, que é uma coisa que poderia ser monótona e que não é. E acho que não é também porque o filme se expõe ao caos presente do cotidiano, né? Mas acho que também o período que o filme se propõe a filmar é quando um sujeito muito pacato, muito tranquilo, mas também muito procurado, está exposto em algo em estado de exaltação, vamos dizer, né? Então, é um sujeito que está sendo celebrado, mas é um sujeito que, enquanto persona, talvez não seja muito celebratório. E aí eu acho que nesse contraste surgem coisas que eu, pelo menos de maneira alguma, poderia prever. Mas arrisquei, foi de fato uma loteria de botar uma câmera para registrar, acompanhar esse homem, acompanhar essa casa, acompanhar essa rotina. E é o filme que você assistiu. Para usar celular. Vou saber todo o teu pessoal, atenção. Ok. Eu vou beber do copo do pai. Tá. Todos os segredos. Todos os segredos. Não, melhor ser. Não. Eu queria voltar um pouquinho agora no tempo, porque tu tem a mesma idade que eu tenho. Então, eu conheci o Veríssimo através da Comédia da Vida Privada na Globo, né? Quando comecei a assistir a série, quando criança ainda, do Jorge Furtado, do Guel Arraes, foi quando me abriu assim o Veríssimo, e depois eu comecei a procurar ele nos livros. Eu já lia na Zero Hora, mas não sabia direito, eu era criança, afinal de contas, né? Então eu não ligava o nome daquele cara que desenhava as cobras, que desenhava a Família Brasil, não ligava o nome à mesma pessoa que fazia também, né, outras coisas que são interessantes. Queria saber de ti, como é que foi o teu primeiro contato com o Veríssimo, se tu lembra como é que foi, porque também eu sei que esse documentário não é a primeira vez que tu trabalha com a obra dele, né, já fez curtas-metragens, já fez o longa-metragem também, né, o Clube dos Anjos, então queria que tu primeiro falasse um pouquinho pra gente como é que foi, né, esse encontro, primeiro encontro com o Veríssimo, imagino que eu na infância ainda. Foi na infância, mas eu lembro muito vividamente, assim, a primeira vez que eu li Veríssimo, que eu vi esse nome. Eu calculo que eu tinha 7 anos, 7 ou 8 anos. Eu fiz a transição da Turma da Mônica para a prosa, vamos dizer, com o Veríssimo, com um livro que minha mãe tinha, que era uma coletânea, que é Para Gostar de Ler, e eu lembro que o volume era 13, que era uma reunião de crônicas diversas de grandes escritores brasileiros. Volume 13, uma capinha amarela, eu lembro do sofá antigo da minha casa, e era um conto chamado Testemunha Ocular.
e ele era todo em travessões, perdão. Ele era todo em diálogo. E eu estava ali aprendendo a ler, né? Me alfabetizei com 5, 6 anos, e de repente leio uma coisa que é inteira em travessão. E como assim? Pode ser assim, mas pode? Como, como alguém faz algo nesse sentido? Parece errado, não está errado. E também é todo em travessões com 3 pessoas falando. E eu, guri de tudo, sabia, estava completamente localizado, sabia quem estava falando. É uma história também muito feliciana, cheia de viradinhas ali, em 3 páginas, tem umas 3 viradas. E eu sabia exatamente tudo, um personagem um pouco querendo sacanear o outro. E aquilo ali foi um portal, assim mesmo. Parece que eu atravessei um umbral e as coisas tiraram o véu da inocência das letras, pelo menos para mim, muito cedo. Assim. Então, acho que até o Veríssimo, para mim, ele interfere no meu ato de ler, sabe? No meu ato de leitura. Eu sou um leitor muito dedicado até hoje, mas acho que foi por conta desse encontro com esse sujeito lá atrás. E aí também a minha ida pro audiovisual, acho que também tem a ver com o Veríssimo, sabe? Também muito respeito à literatura, não me propus a ser escritor, mas me propus a contar história. Eu acho que eu continuei com o Veríssimo e todos não sei, as grandes emoções que ele me provocou, todas as surpresas que ele me provocou, eu talvez quando comecei a pensar em o que eu posso fazer da vida, por que eu também não posso tentar contar a história e também provocar isso nas pessoas, né? E meu primeiro curta é baseado em contos do Veríssimo, acho que talvez com uma relação à minha origem com histórias, que é lá dessa crônica que eu acabei de contar. Então resolvi recomeçar também com ele. Também meu primeiro longa-metragem de ficção, baseado num romance do Veríssimo, que foi uma grande experiência literária para mim. Mas eu acho que também foi tudo, aos poucos, você se toca mais da vida privada agora, acho que também tem a ver, né? Porque eu estava lendo aquelas crônicas e, de repente, algumas das crônicas, principalmente a primeira temporada, que é bastante baseada em Veríssimo, né? Aquelas crônicas estavam na televisão, mas como assim? E tinha um ritmo, tinha uma coisa muito específica, era engraçado diferente, era um engraçado novo, era um engraçado igual também, mas como assim? Isso é possível? E eu acho que eu fui pouco a pouco sendo um pouco guiado por essa trajetória do Veríssimo, especialmente nos anos 90. E, só que para fazer esse meu primeiro longa, e até fazendo o primeiro curto, eu demorei bastante. Para levantar o projeto, assim, era o primeiro longa-metragem de um universitário, acho que o Veríssimo foi muito imprudente em me ceder os direitos do romance preferido dele para um sujeito que estava na faculdade ainda. Mas, E Ângelo, o que me tu sabe que ele não diz não, né? Ele não sabe dizer não, como tu mostra mesmo no documentário. Então, acho perfeito isso. Pois é, mas esse não, talvez ele pudesse dizer. Mas eu acho que assim, ele gostou de mim, as Lúcias também ao redor dele, né? A Lúcia Veríssimo, mulher dele, Lúcia Helena, e a Lúcia Riff também acho que gostaram de mim, gostaram das minhas ideias. Eu tinha algumas ideias que permaneceram no filme, por mais que eu tenha lançado só 10 anos depois, ideias que permaneceram esse tempo todo. E acho que botaram alguma fé, alguma simpatia em mim. E sentindo isso, eu também fui ao longo dos anos provocando essa relação. Muitos trabalhos me levaram para Porto Alegre, por coincidência. Eles também se conectaram a um apartamento no Rio de Janeiro, onde eu morava na época. Então, a gente sempre tinha hoje um jantar ou um almoço para marcar, sabe? E nisso eu fui conhecendo a família. Fui conhecendo não só o Luiz Fernando, né, mas a Fernanda, o Pedro e a Mariana, a Lúcia nem se fala. E eu acho que isso que me despertou o filme, sabe? A dinâmica muito diferente dessa família, que tem uma matriarca incrível, muito, muito extrovertida, espiritada até, e um patriarca muito, quase taciturno, né? Muito tímido, muito introvertido, e três filhos também muito extrovertidos, todos muito humorados, quase como o humor do pai, que tem uma influência ali, mas o pai é um sujeito silencioso demais. Então, sim, tem o escritor Veríssimo, o sujeito que é muito influente para mim, mas eu acho que eu quis fazer um filme quando eu conheci a dinâmica da família, uma dinâmica de afeto também, né? Porque as coisas, por mais que eles sejam extrovertidos também, eles, assim como o Veríssimo não fala, eles também não precisam falar o tempo todo que se amam, mas está um pouco
tá em outros lugares, né? Tem da mãe, Da mãe? Da minha ou da tua? da tua. Mas assim, em qual época? Qualquer um. Qualquer época? Deixa eu ver. Referências mais antigas. Então, quando a gente começou falando da observação do cotidiano, que acaba saltando mais e mais e mais detalhes, acho que foi um pouco isso também. Então, eu queria fazer um filme não sobre o escritor, e também não queria dizer sobre dados biográficos que estão disponíveis em qualquer lugar, né? É, o que me despertou o filme foi isso aqui que eu estou presenciando, seja no almoço, no jantar ou em qualquer encontro. Isso aqui é cinema, isso aqui não está no Google, isso aqui talvez eu por ter algum tipo de entrada de intimidade, eu possa ser a pessoa a, 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 a contar isso, a relatar isso para fora daqui. O desafio era, mas é só isso? Então é só botar uma câmera e contar as coisas? E aí foram duas decisões, né? A primeira de quando? E aí o Veríssimo estava às portas dos 80 anos, quando eu me motivei mais. Estava às portas, assim, faltava um ano. E eu propus quando ele foi quase que no aniversário de 79 para ele de fazer esse documentário. A segunda decisão é como faz esse documentário, né? Como conta essa história. E eu apostei em seguir a cadência e o comportamento a postura do Veríssimo diante do mundo, né? Ele tem uma postura muito observacional e a gente sabe pela obra que tudo efervesce muito ali dentro, ele pode estar silencioso por fora, mas por dentro deve estar um alarido danado. E ele observa muito o mundo e devolve para o mundo. Então, talvez eu tenha proposto um filme de usar a maneira como ele observa o mundo, mas para observá-lo. Então, o feitiço um pouco sendo aliado do feiticeiro. E por vezes foi muito penoso, né, me manter disciplinado nessa linguagem, porque é uma linguagem que ela poderia ser árida, né? E ainda mais com um sujeito, com um protagonista observando o homem que não fala, que basicamente nem se mexe. Se fosse possível, não se mexeria nunca. Sim. Sentado, trabalha calado. Mas contando que talvez alguns daqueles eventos ali e da alegria das pessoas, não só da família aí, né? Aí você começou abrindo falando de Porto Alegre, né? Também Porto Alegre estava muito orgulhosa e celebrando um grande filho da terra. Então, fiquei contando que isso poderia não sei, realmente se aflorar na tela. Agora, a minha experiência também invadindo algumas sessões em outras cidades, especialmente no Rio e em São Paulo, acompanhando sessões do filme, é que um documentário observacional, em geral, ele tende a não ser engraçado, né? A não ser um filme de plateia, né? E esse filme ele tem momentos de plateia que me surpreendem muito. Claro que montando eu sabia, isso aqui vai ser engraçado, isso aqui. Mas principalmente, cara, como consegue ser engraçado, né? É, e aí, enfim, foi um pouco por aí, assim, tentando fazer um documentário não exatamente sobre o Veríssimo, mas talvez com o Veríssimo, né? Tem um tipo de parceria, né? E também Veríssimo talvez na acepção mais geral, né? Não à toa o filme se chama Veríssimo, porque não é só sobre o Luiz Fernando, é sobre essa família também. Todo mundo teve que topar, né? Se ele não diz não para nada, ele diz sim para tudo. Dessa vez também a família tinha que dizer sim. Acho que teve um processo de confiança que rendeu o filme que é. Eu achei legal, porque realmente eu vi no cinema. Eu vi agora numa sessão que teve da Cinemateca Paulo Amorim, que fizeram uma sessão especial no Instituto Goethe, aqui em Porto Alegre. E foi legal que realmente as pessoas elas riram muito do filme, porque tem momentos engraçados. O Veríssimo é um sujeito engraçado, porque quem já leu sabe que ele é. Ele só às vezes não fala, mas ele é um sujeito realmente muito engraçado. E ele, inclusive, tem timing cômico também. Ele sabe dizer uma piada boa quando está sendo entrevistado. Ele não quer dar entrevista às vezes, mas ele vai e fala, e eu acho que o filme também tem isso. É legal porque, como tu pegasse ali aqueles 15 dias antes do aniversário dele, ele tava muito em voga também, então tem viagem para São Paulo, tem sessão de autógrafos, tem ali um momento que ele dá entrevistas também, então ele acaba sendo também meio que forçado, entre aspas, a falar, e aí o documentário ele pega isso.
E tem um trecho, assim, que me deixa realmente até meio nervoso na hora, é quando uma senhora se aproxima dele e pede para ele o WhatsApp. E se ele tivesse o WhatsApp, ele teria dado para ela o WhatsApp, mas ele não tem, ele começa a não responder, né, vai dando o telefone fixo da casa dele, e é uma coisa que me deixa. Como a pessoa pode ter, né, aquela ideia de pedir um telefone para um escritor e ele vai quase dar. Então é um momento que também me deixa nervoso no filme, mas que mostra bem também, né, a relação que ele tem com o público e ele é super carinhoso com as pessoas também que chegam para ele. O Veríssimo, ele não é muito sociável, mas ele não é antissocial. Acho que também tem um processo de generosidade, assim, claro, também um escritor, né, que também quer ter contato com as pessoas, quer escutar, mas é um entendimento de que ele não produz uma coisa no vazio, né? Não produz uma coisa no vácuo. Quando ele escreve para alguém. E ele entende o quão importante é para certas pessoas que ele escute. Para ele, eu sei que é penoso. Muitos daqueles eventos registrados no filme são penosos para uma pessoa que é muito tímida, né? E de repente é colocada com o microfone, é colocada na frente de uma plateia. Mas eu acho também, depois de ter atravessado esse período com ele, que eu acho que ele não cumpre muito a persona dele, né? Ele tem uma obra hilária em muitos momentos, na maior parte dela, e ele é esse sujeito acanhado. Mas isso influencia na forma como as pessoas o abordam. Então as pessoas chegam para ele um tanto alegres, sabe? Talvez ele não se coloca, por mais que ele seja um intelectual, né, também influente na política, ele tem muitas crônicas também políticas ou sociais. A obra humorada, eu acho que ela dita o tom ele não se coloca num pedestal intelectual, né? E as pessoas também não. Então eu acho que isso tem até um filme que poderia ser um tanto endurecido, registra momentos bem-humorados. Acho que tudo um pouco conversa, sabe? Essa obra ser também bem-humorado, isso dita o espírito das pessoas. Mas essa senhora, por exemplo, o filme tem muitas interações também com fãs, né? Mas essa senhora é um exemplo assim de que um homem, uma pessoa pública está exposto a tudo. Então são abordagens muito carinhosas, né? Tem abordagens emocionantes, mas tem também esse momento do WhatsApp que é engraçado. Agora você falando de fato, né? Se ele tivesse o WhatsApp, ele daria para ela. Mas é engraçado porque não é questão que ele não tem o WhatsApp, ele não sabia nem do que ela estava falando. Ele sabe que é o WhatsApp, ele sabe que é um negócio de mensagem, Sim. mas ele não sabe que isso é transferido por número de telefone. Então, até antecipar, né? 9, e ele não processa aquilo. Ele começa a dar um número de casa, não sabendo o que ela quer, WhatsApp, mas como é que eu dou um WhatsApp para a pessoa? Ele não sabe. Então, é engraçado isso, né? Porque é um sujeito muito também propagado na internet, que ele não é muito afeito à internet, mas é muito propagado na internet, muito propagado nessas novas mídias. É uma obra que vai sobrevivendo às tecnologias, né? É muito curioso também, porque ele é contra o celular, isso ele fala no filme, ele é contra o celular porque isso muda a convivência das pessoas, né? Muda a relação, muda as conversas. Um sujeito que conversa muito pouco, que se relaciona muito pouco. Mas eu acho que talvez um dos comentários do filme dentre vários temas que tem dentro dele, é o presente, né? É estar no presente, é estar presente também fisicamente, né? Ele sabe que ele não vai falar muito no almoço de família, mas que é importante também, é uma demonstração de afeto dele para com a família estar ali, né? E todo mundo também o inclui de uma maneira específica, porque sabe que não é que ele vai roubar a festa com grandes frases, histórias, mas todo mundo um pouco orbita ao redor desse fato também, né? Então acho que tem isso, assim, quando você abre para o público, você abre para tudo. Assim como o documentário também, né? Eu comecei sem sabendo qual seria exatamente o conteúdo do filme. É quase um processo semelhante a uma noite de autógrafo. O autor não sabe o que vai acontecer. Abre a porta e a gente descobre. Deixa eu ver só nessa parede aqui quantos livros tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu sabe, pai, quantos livros você tem publicado? Não. 12, 15, 16, 17. Ah, tá. E a nossa continha.
Ah, esse aqui vai ser ótimo. Vou guardar lá. Vai junto com... Obrigada, hein? Eu disse que eu vi 2 vezes, né? E eu pretendo ver a terceira, porque tem a sessão agora na Cinemateca Capitólio no dia 9 de julho, com tua presença, inclusive, né? Virá Porto Alegre. Sim, sim. Sim, sim. Porto Alegre, então, dia 9, com a participação da Fernanda Veríssimo e Jorge Furtado também. Então vai ser um encontro bacana ali de conversa sobre o Veríssimo. O Jorge Furtado, como eu falei no começo aqui, né? Falei da comédia de vida privada, é alguém que propagou o Veríssimo pelo Brasil todo, né? Nos anos 90, e até hoje ainda, né? Tem todo um carinho especial pela obra dele. Sim, sim. O Jorge, inclusive, está na festa de aniversário, né? Ele aparece no cantinho 2 vezes no filme. Esse debate ia acontecer no lançamento original, né, em maio, e foi justamente a quinta-feira primeiro dia de maior chuva em Porto Alegre. Eu cheguei a embarcar no avião e eu recebi uma mensagem dizendo que a sessão estava cancelada. Eu saí do avião, consegui sair a tempo. É, mas, enfim, eu estava louco para essa sessão, estava muito, muito entusiasmado de conversar com a Fernanda e com o Jorge. O Jorge, sim, ele é um propagador, um especialista na obra do Veríssimo, e é curioso, falando dessa trajetória minha, né, como eu fui observando o audiovisual e a feitura audiovisual, era também o Comédia da Vida Privada, para mim, foi um curto-circuito de... Calma, eu tinha assistido aquele curta Ilha das Flores na escola, tinha lá o nome Jorge Furtado, é o mesmo nome que está aqui no Comédia da Vida Privada, mas também está Luiz Fernando Veríssimo, sabe, que começou um pouco a fatiar funções, a entender que o audiovisual não é uma decisão do canal de TV, né? Ou da locadora. Não, então tem pessoas por trás, tem mais de uma, cada uma faz uma função. Ah, tem inspiração, então a crônica, aquilo que eu li na palavra, aquilo vigora para o outro lado. Então, e o Jorge diz, né, que o autor que ele mais leu foi Veríssimo, sem dúvida. Então, acho que falar um filme sobre a pessoa Veríssimo, com quem ele também convive muito, tenho curiosidade para saber o que o Jorge vai falar. Então, vai ter essa sessão. E eu tô louco para voltar para Porto Alegre, né? E Porto Alegre poder... Porto Alegre tá alegre no filme, né? Tá um pouco ali laudatória, até celebrando o Veríssimo. Então, adoraria reencontrar Porto Alegre nesse sentido. E queria dizer que hoje todos nós temos uma alegria profunda. E na plateia aqui está um senhor que daqui a pouquinho, se eu não estou enganado, vai fazer aniversário. Eu queria que a gente cantasse parabéns para Luiz Fernando Veríssimo. Antecipado. Certamente um dos gaúchos mais generosos e maravilhosos vivos. E a gente tem que mostrar isso quando as pessoas estão vivas. 1, 2, 3. Você diz que você teve em sessão, né? Essa sessão no Goethe. Eu fiquei muito curioso com ela, para saber também como é que ia funcionar. Você diz que as pessoas riram. O filme tem isso, né? De ser engraçado sobre um homem que não é muito engraçado, apesar de produzir graça. Também estou curioso pela plateia de Porto Alegre, sabe? Não só pelo debate, agora pensando. Vai ser bem bacana. E, bom, como essa entrevista aqui vai ficar na internet por muito tempo, né? Acho que é importante falar também, depois do momento do filme sair, né, das sessões do cinema, qual o caminho agora? Vai ser streaming? Vai ser... O que tu observa assim, pro Veríssimo nos próximos meses, próximos anos? Eu acho que já nos próximos meses, ou até assim, no próximo mês, talvez no singular, ele já vá pro VOD, no Globoplay, no Now. Depois ele tende a estrear no Canal Brasil, linear, até o fim do ano. E aí, enfim, vamos seguindo, vamos ver o que acontece. Mas é um filme... É engraçado, você comentou que pela primeira vez você viu em casa, né? É um filme...
que a gente podia falar até disso, assim, sobre um sujeito silencioso, em que tem um trabalho de som que foi muito dedicado, assim. Sim. Dediquei muito ao trabalho de som, quase com um trabalho sinfônico mesmo, como se a trilha sonora do filme fosse os ruídos do mundo. O filme não tem trilha sonora, né? É todo diegético, mas e a gente trabalhou muito essa coisa dos ruídos do mundo, até também provocar uns zooms, né? Às vezes um zoom in ou um zoom out, começar com um barulho do Veríssimo muito alto numa cena e ao longo da cena vai se dissipando e a gente um pouco diz que é uma imersão do sujeito no mundo, ou o contrário, né? Da gente começar às vezes muito com som geral e vai fechando e os ruídos desse cara vão ficando mais alto, desse protagonista e eu tenho um pouco sofrido com exibições nos cinemas, porque nem todos têm um som calibrado. E aí é engraçado, porque quando a pessoa assiste em casa, tá bom, ela assistiu com um bom som. Mas nada supera a experiência da caixa escura do cinema, né? Então eu acho que eu abro mão do bom som para as pessoas rirem juntos e ter esse tipo de contágio mesmo, que eu no início não esperava que esse documentário fosse assim. Mas o contágio não só do riso, ou mesmo do leve sorriso que o filme propõe, acho que a caixa escura do cinema acaba ajudando o filme também. Mas aí o que eu queria dizer, na verdade, você teve as duas experiências, né? Então você é um leitor ideal, você é um espectador ideal do filme. Você escutou ele bem e viu ele com pessoas, demais. Eu vou ver Isso. pela terceira vez, como eu disse, né? Eu vou lá na Cinemateca Capitólio para curtir novamente, porque é um filme que não é porque eu tô conversando contigo que eu tô elogiando, mas realmente é um que eu gostei muito. E eu sou fã do Veríssimo há, sei lá, 30 anos, né? Então, pelo menos isso. Então, foi legal poder ver ele desse jeito, né? Tão de perto, assim. E é um filme que vai ficar para sempre, né? É um filme que vai ficar realmente para sempre. A gente poder ver o Veríssimo ali, naquele cotidiano perto dos 80 anos. Então, novamente, parabéns pelo trabalho. Espero que esse não seja a última vez que tu trabalha com o Veríssimo, porque se tu é apaixonado pelo Veríssimo, já fez curtas-metragens, já fez um longa, por que não fazer mais coisas também, né? Sempre é Não, possível. não, não sei, junto com o Clube dos Anjos, talvez esses filmes os dois sejam uma espécie de díptico meio torto, né? Um é o que o Veríssimo expressa, sendo o Clube dos Anjos e uma história que ele conta, o outro é como ele pensa, né? Então eles talvez possam ser cada uma perna de um mesmo corpo. Mas eu não sei se eu estou me livrando Tem umas coisas aí que já me propuseram e tal, estou estudando. É sempre muito sedutor, né? E de fato, né, participa da minha engrenagem de cabeça e de visão de mundo, sempre. Mas eu não sei se eu vou conseguir me livrar de Veríssimo. Eu achava que esse filme seria uma última despachada, né? Mas talvez não, talvez o futuro reserve um pouco mais. Ele não tem muitos romances, né? Tem uma obra de crônica muito profusa, né? É, e isso que você falou que vai ficar é mesmo. Até a trajetória de montagem do filme pensa um pouco isso, porque hoje em dia tende a maioria dos brasileiros que vão assistir um documentário podem não conhecer com profundidade a obra do Veríssimo, mas sabem quem é o Veríssimo, talvez saiba até mais ou menos o estilo dele, o que ele faz, né? A montagem, eu queria contemplar as pessoas que assistissem hoje em dia, mas também daqui 20, 30 anos, daqui 40 anos, em que o Veríssimo não vai ser mais contemporâneo, e qual pode ser a experiência das pessoas que vão assistir esse filme, né? Então, é um filme sobre um velhinho que está tentando combater a ruína do corpo e o declínio inevitável da passagem do tempo, e aos poucos a gente descobre que ele tem essa família, ele escreve bastante ali no computador dele, talvez ele até publique, ele publica, ele publicou muito, de repente a gente chega numa certa aclamação, né? Então tem uma rampa no filme que ela é pensada também para isso. E espero que quem não conheça muito a obra do Veríssimo seja provocado a tal. Talvez seja a coisa mais forte do filme, né? O filme não busca dar esses dados brutos sobre a pessoa. O filme talvez seja uma biografia que fale sobre um sujeito, né? Sobre alguém, sobre o que é ser um indivíduo no mundo, né? E como influencia o mundo, como recebe também influência, né?
tenho costumado dizer que, também pensando no filme, tenho certeza que se o Veríssimo não tivesse a família que tem, se ele vivesse isolado na montanha, sem contato com a humanidade, ele não teria a obra que ele tem, né? Então, aquela família ali também é uma fonte de inspiração para essa obra muito debruçada sobre a vida privada. Então, ele sugou daquelas pessoas ali, né? O que ele via de frente. Então, também tem um documento quase que o filme aponta nesse sentido. E os outros dados biográficos talvez estejam reservados a outras mídias, né? A gente pode alcançar de outras formas. Até na orelha de um livro a gente pode saber um pouco mais, mas talvez o filme fala do que não pode estar numa orelha de um livro. Então é isso, fico pensando mesmo, fico curioso para como pode ser essa vida posterior do filme. Né? Isso de quem não conhece Veríssimo vai conhecê-lo por uma outra vertente. Eu estou doido para conversar com essa pessoa, talvez daqui 15 anos, quem conheça muito pouco. E pensando, né, um cara que essa pessoa que é deste jeito, desta maneira, como ela pode provocar tanta alegria, né, e fazer com que o teatro não resista, lotado, e que cante parabéns para ele, né? Para esse cara, como esse cara pode ser tão admirado? Se ele não parece talvez tão admirável. E aí, quando a pessoa vai saber um pouco mais, talvez o filme tenha um serviço literário aí, né? Massa. Ângelo, muito obrigado pela participação aqui no nosso bate-papo no Almanac 21. Sucesso com o filme, com a carreira também. E nos vemos dia 9 de julho na Cinemateca Capitólio com a sessão comentada. O filme vai seguir em cartaz também, né? No Capitólio e outros cinemas também, né? Ainda tem alguns cinemas em cartaz. O pessoal pode procurar nos jornais aí, quem é de jornal, para procurar os horários aí dos cinemas. Poxa, obrigado pela conversa, Rodrigo. E o filme talvez ele já até era para estar no VOD, mas a gente quis relançar ele melhor em Porto Alegre, porque Porto Alegre não é nem que é a principal praça do filme, é a única praça do filme, né? A praça que de fato era para qual o filme devolve, o filme se devolve, né? Fala diferente do que qualquer outro brasileiro, fala diferente para Porto Alegre, né? Para as pessoas de Porto Alegre. Então era muito importante fazer esse lançamento bem em Porto Alegre. Então a gente adiou um pouco a chegada no VOD, especialmente para essas sessões. E no dia 9 a gente se conhece. Mas, até a próxima então. Valeu, Rodrigo. Grande abraço, hein?